Quando o seu irmão é morto num assalto, Jake Sully, um ex-fuzileiro, é o único que o pode substituir na missão espacial para a qual o irmão estava alistado. Depois de arruinarem a Terra, os humanos rumaram a Pandora, onde procuram o Noptanium, um mineral muito raro que vale vastas quantias de dinheiro. Para circularem naquele novo mundo hostil, eles desenvolveram armas, robôs, máscaras que lhes permitem respirar aquele ar tóxico e avatares, seres híbridos entre humanos e Na'vi, os habitantes de Pandora, para onde os humanos conseguem transferir a sua consciência através de uma máquina e assim conseguem viver como verdadeiros Na'vi. Sendo gêmeo do seu falecido irmão, Jake Sully possui o mesmo ADN, o que lhe permite controlar o avatar que estava destinado ao seu irmão. E é assim que ele parte na missão de se infiltrar no clã Omaticaya, aprender os seus costumes, fraquezas, pontos de interesse e tentar convencê-los a sair de perto da grande árvore que usam como casa, porque é lá que reside a maior quantidade de Unobtainium. Indisciplinado e deslumbrado com a sensação de voltar a ter pernas, Jake perde-se do grupo e quase morre para um bando de hienas espaciais e também para Neytiri, que só não o mata porque recebe um sinal de Eywa, a divindade dos Na'vi. Apesar de já terem tido contacto com os Na'vi e até terem vivido em comunidade, com escolas em comum, os humanos já não são bem-vindos ali. No entanto, após alguma resistência, os líderes do clã, pais de Neytiri, aceitam que Jake inicie um processo de inserção e Neytiri será a sua professora. O único que não aceita é Tsutei, o futuro líder do clã. Mas Jake vai se adaptando gradualmente, domando os seus primeiros animais, vivendo os rituais, e é assim que a relação deles se vai fortalecendo até se apaixonarem e criarem o elo eterno, entrelaçando os seus cabelos viscosos. Cada vez que adormece no seu avatar, Jake acorda no seu corpo original e a sua tarefa é passar toda a informação possível para a Dra. Grace e para o Dr. Spellman, dois cientistas apaixonados pela cultura Na'vi, mas secretamente também passa essa informação ao Coronel Miles Quaritch, que lhe prometeu uma operação para lhe devolver as pernas caso ele coopere. Jake vai passando informação a ambos, mas quanto mais tempo passa no seu avatar, mais perde a noção da realidade e começa a questionar em que mundo se sente mais ele. Ao ver que Jake não está a conseguir afastar os Na'vi da árvore, o coronel decide avançar para o plano B e destrói tudo. A sentir-se cada vez mais Na'vi, Jake vira-se contra ele e está disposto a ajudar o clã a proteger a sua casa. Mas ao revelar a sua missão original, ele é expulso por Neytiri, enquanto vêem o exército do coronel destruir tudo. Durante o processo, o pai de Neytiri morre e Tsutei fica com o seu lugar. No outro lado, Jake, Grace e Spellman são impedidos de voltarem aos seus avatares e são aprisionados pelo coronel. É então que Trudy, uma piloto de helicóptero que sempre esteve do lado deles, vem em seu auxílio. Com a sua ajuda, eles fogem e levam consigo as cápsulas para controlarem os avatares. Mas durante a fuga, Grace fica gravemente ferida e Jake sabe que os únicos que os podem ajudar são os Na'vi. Mas os humanos já não são mesmo bem-vindos ali, e para mudar isso, Jake sabe que tem de cometer uma loucura. De forma a ganhar respeito e recuperar o seu lugar no clã, ele vai domar um Toruk, o ser mais poderoso e temido dos céus de Pandora. Assim torna-se no sexto Na'vi a conseguir domar um Toruk, ganhando o título de Toruk Makto, um dos mais respeitados entre os Na'vi, capaz de unir os povos. Agora que voltou a ter o respeito do povo, ele pede ajuda para salvar Grace. Eles tentam transferir a consciência dela para o seu avatar permanentemente, mas ela não resiste aos ferimentos. Jake não vê mais opções. Finalmente aceito por Tsutei, ele consegue unir vários clãs de Na'vis e juntos preparam-se para a guerra com os humanos. Essa guerra tem várias baixas, incluindo Tsutei e Trudy. E quando parecia que estava tudo perdido, Eywa ouviu as preces de Jake e todos os seres selvagens se juntam aos Na'vi para enfrentar os humanos. Agora em desvantagem e com o seu helicóptero destruído por Jake, Quaritch entra num robô e procura a cápsula onde o ex-fuzileiro está ligado ao avatar. É então interceptado por Neytiri, que luta com todas as suas forças, e Jake junta-se a ela. Juntos conseguem livrar-se dele, mas ele ainda chega a destruir parte da máquina onde está o corpo de Jake e este quase morre sem ar, mas é salvo pela sua parceira. Com a batalha ganha, os Na'vi expulsam os humanos, que ameaçam voltar, e Jake toma a decisão de transferir a sua consciência para o seu avatar, permanentemente. Agora ele é mesmo um Na'vi, e recebendo a responsabilidade nos últimos momentos de Tsutei, ele torna-se o novo líder do clã Omaticaya. You must lead them. Jake Sully. I'm not officer material. It is decided.
Após terem vencido a batalha contra os humanos, Jake, Sully e Neytiri vivem anos de paz, onde Jake se aprofunda na cultura e nos conhecimentos Na'vi, e como não tinham televisão, eles encontram outras formas dinâmicas de passar o tempo, das quais surgem 3 filhos: Neteyam, Lo'ak, Tuk e ainda Kiri, que adotaram depois de ela nascer misteriosamente do avatar da falecida Dra. Grace. Com os filhos de Jake costuma estar sempre Spider, o filho do Coronel Quaritch, que devia ter sido enviado para a Terra, mas não foi. Ele cresceu como um Na'vi e vive no meio deles, apesar de ser uma espécie de lobo solitário, renegado por Neytiri. Os tempos de paz terminam quando os humanos voltam a Pandora. Quaritch e o seu esquadrão tinham um plano de reserva caso perdessem a vida, que envolvia terem uma segunda oportunidade através dos seus avatares. Com as suas memórias implementadas no respectivo avatar de cada um, eles voltam com o principal propósito de se vingarem de Sully, mas o objetivo da nova expedição humana é colonizar Pandora para se tornar a nova casa da humanidade. Assim a guerra entre humanos e Na'vi é retomada. No processo, Spider é capturado e Jake sabe que os humanos podem usar os conhecimentos do rapaz para o encontrarem. Então toma uma decisão. A família Sully vai desaparecer e mudar-se para longe dali, de forma a proteger o seu clã. Eles rumam para o mar e procuram abrigo na aldeia do clã Metkayina, um clã com características físicas distintas dos restantes Na'vi e apropriadas para a vida no mar. O clã é liderado por Tonowari e Ronal, que não aceitam a família Sully de imediato, mas Jake é o Toruk Makto, respeitado em toda a Pandora, e isso ajuda a que eles cedam. Agora a família vai aprender o caminho da água. Aqui, o filho do meio, Lo'ak, apaixona-se por Tzireia, a filha do líder, mas também desenvolve uma rivalidade com os irmãos dela, que para se vingarem após uma luta, o deixam sozinho para lá do Recife, onde ele quase perde a vida para um peixe enorme, mas é salvo por Payakan, um Tulkun. Os Tulkun são os irmãos espirituais dos Metkayina, uma espécie de baleias altamente inteligentes que retornam sempre a casa para um reencontro, após o período migratório. Mas Payakan foi exilado injustamente porque acham que ele quebrou o código dos Tulkun: nunca matar. Como Lo'ak também se sente incompreendido, os dois desenvolvem uma amizade e tornam-se irmãos espirituais. Lo'ak é mal visto pelo clã por interagir com Payakan, mas é o único que sabe que ele não é realmente um assassino. Enquanto isso, Quaritch e o seu esquadrão tiram partido de Spider para aprenderem alguns costumes Na'vi, como a linguagem, e domam os seus próprios animais voadores. Apesar de Spider nunca estar confortável naquela posição, ele e Quaritch desenvolvem um pequeno laço. Para encontrar Sully, o coronel tortura vários clãs com ameaças e destrói as suas casas, mas eles não revelam a localização do Toruk Makto. Então, ele junta-se a um grupo de caçadores de Tulkun que os caçam para extrair deles um componente valioso chamado Amrita, que para o envelhecimento humano. Eles iniciam uma caça intensiva aos Tulkun para atraírem Jake e acabam por tirar a vida à irmã espiritual de Ronal, iniciando uma guerra com o povo da água. We knew about this hunting of our Tulkun people, but it was over the horizon, far away. Now, it is here! Enquanto se preparam para o confronto, Jake e os restantes guerreiros são avisados por Lo'ak e os irmãos de que um novo Tulkun está a ser atacado. Eles apressam-se para o salvar, mas os filhos de Jake são capturados antes do clã chegar. Quaritch só os poupa se Jake for ao seu encontro sozinho. O momento é interrompido por Payakan, que ao ver uma arma apontada à cabeça de Lo'ak, enche-se de fúria e ataca o navio. Aproveitando a distração, os guerreiros avançam e inicia-se uma grande batalha, da qual resulta a morte de Neteyam, o filho mais velho de Jake. Cheios de raiva, num cenário de completa destruição, Jake e Neytiri eliminam todos os restantes homens de Quaritch e Sully fica a lutar com ele sozinho para tentar terminar aquela perseguição. Mas o barco está a afundar e eles ficam presos debaixo d'água, assim como Neytiri e Tuk, que foi sugada por uma corrente. Lo'ak e Spider tentam salvar Jake, mas Spider acaba por salvar Quaritch em segredo, apesar de não seguir com ele, e é Kiri quem mostra a saída a todos ao usar a sua conexão especial com a natureza e com Eywa para controlar um cardume de peixes luminosos. Apesar da perda, os Sully mantêm-se unidos e Spider parece ser agora aceito na família. Com o fim da batalha e uma nova derrota dos humanos, Neteyam recebe a devida despedida e a família Sully passa a pertencer ao clã Metkayina. Agora, aquela é a sua casa. You are Metkayina now. And there it was. We are sea people now.